Bom dia, meu nome é Abner Meu nome é Anderson. e hoje vamos apresentar para vocês o pré-trabalho de graduação. Consiste em uma extensão de navegador para análise de phishing, orientado pela doutora Maria das Graças Junqueira Machado Tomazella. A estrutura do projeto compõe uma introdução, seguida de um capítulo 1, que contém a fundamentação teórica, o capítulo 2, que contém a metodologia, seguido do cronograma e as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração deste trabalho acadêmico. Iniciando a introdução com o contexto e relevância da pesquisa, devido ao crescimento da tecnologia da informação, o número de ataques cibernéticos vem crescendo muito nos últimos anos, tanto em ambientes corporativos quanto em ambientes domiciliar. Dentre eles, o ataque de maior crescimento é o phishing. O APWG Anti-Phishing Working Group é um órgão sem fins lucrativos composto por empresas do ramo que realizam relatório dos ataques com o objetivo de obter métricas sobre esses ataques. Segundo o APWG e seus contribuintes, o número de ataques dobrou ao longo do ano de 2020 e atingiram seu pico histórico em janeiro de 2021, com o recorde de 245.771 novos ataques de phishing apenas naquele mês. A companhia Axur é membro da PWG localizada no Brasil. O maior alvo dos ataques de phishing no Brasil, segundo a Axur, são as lojas online, também conhecidas como e-commerce, seguidos respectivamente dos bancos e instituições financeiras, SaaS e serviços de webmail, não classificados e programas de milhas e linhas aéreas, que são um serviço muito utilizado no Brasil. Então, aqui como problema de pesquisa, nós trouxemos a seguinte pergunta: como uma ferramenta de análise e classificação de URLs maliciosas pode ajudar a reduzir cyberataques contendo phishing? Como objetivo da pesquisa, temos desenvolver uma ferramenta para a análise e a classificação dessas URLs contendo phishings maliciosos. A hipótese é que, caso seja desenvolvida uma ferramenta para análise e classificação de URLs maliciosas, será possível detectar cyberataques contendo phishing. A metodologia trata-se de uma pesquisa experimental, na qual será utilizada a técnica de machine learning ou aprendizado de máquina para a classificação de URLs maliciosas ou não. Os conceitos-chave para essa pesquisa são as palavras phishing e machine learning. O phishing é um tipo de ataque de computador em que cybercriminosos, conhecidos como phishers, visam obter informações confidenciais como credenciais de banco, dados pessoais, números de cartão de crédito, por meio de sites falsos que imitam sites legítimos. O machine learning, também conhecido como aprendizado de máquina, é uma sub-área da inteligência artificial. Tem como objetivo aprender padrões a partir de uma base de dados que você disponibiliza para o modelo. Ok, agora vamos falar um pouquinho dos trabalhos relacionados. Em primeiro, temos o trabalho do Barbosa, que foi feito em 2018, e o objetivo desse trabalho era o desenvolvimento de um detector de phishing para o Twitter, algo bem parecido com o que nós visamos fazer no nosso experimento, né? A tecnologia utilizada pelo Barbosa foi o machine learning. E os algoritmos que ele utilizou foi o Adaptive Random Forest, o Wolfram Tree, Naive Bayes, o Perceptron, o Stochastic e o Gradient Descent. Em segundo lugar, temos ali o trabalho do Nogueira, que foi feito em 2019, e o objetivo dele era a identificação de placas de automóveis. Esse trabalho foi um dos primeiros trabalhos que nós pegamos, coletamos para poder fazer um estudo, e onde nós tínhamos um objetivo diferente na nossa pesquisa, que era coletar um print de uma mensagem, né, na rede social, e a partir desse print coletar essa URL com SEOCR e assim fazer a análise dela. Então, nesse trabalho foi utilizado um Python e OCR para esse objetivo do Nogueira. Por terceiro, nós temos ali o trabalho do Pereira, que também foi em 2019, e o objetivo dele era uma explicação sobre phishing e atitudes de prevenção. Né? Esse trabalho foi bem importante para o nosso conhecimento, pois ele se aprofunda bastante no ataque chamado por phishing, que é um ataque principal que nós vamos tentar combater com a extensão que vamos criar. Então, com esse trabalho, tivemos um conhecimento bem abrangente sobre esse ataque. As tecnologias utilizadas para esse trabalho foi phishing e cybersecurity. O quarto trabalho que nós temos na lista é o do Aires, Brito e Souza, que também foi feito em 2019. O objetivo desse trabalho era analisar URLs maliciosas brasileiras. A tecnologia usada foi Machine Learning Python e os algoritmos foram o Navideus, o KNN, SVM e árvore de decisão. O interessante desse trabalho é que ele é bem parecido com o nosso trabalho,
Mas a questão, o ponto de diferença é que no caso do trabalho do Aires Brito Souza, eles analisaram URLs maliciosas brasileiras. E no nosso caso, vamos analisar qualquer tipo de URL que o usuário tentar acessar. No trabalho de Teixeira e da Silva, o objetivo era analisar plataformas de denúncia de phishing. Esse trabalho tem páreo com o nosso porque utilizaremos de plataformas de denúncia de phishing para a montagem do nosso datasetting através de web scraping. Então, entender como essas plataformas de phishing funcionam nos deu um grande norte de como iremos utilizar os dados vindos dela. As tecnologias utilizadas para este trabalho foram o Python e o phishing. No trabalho de Souza et al. Em 2019, foi o desenvolvimento de uma ferramenta para a realização de detecção de phishings, algo muito parecido com o nosso, porém utilizando de tecnologias de Deep Learning. As tecnologias utilizadas foram o Deep Learning, por sua vez, redes neurais e proxies para a interceptação destes phishings, e o algoritmo foi o LTSM. No trabalho de Pinho et al. Em 2019, foi o desenvolvimento de uma ferramenta para análise e contenção de URLs contendo ataques de phishing em redes sociais, utilizando da tecnologia Machine Learning. O algoritmo utilizado foi o KNN e o páreo deste projeto para com o nosso é que eles analisavam URLs, porém eles realizam contenções e nosso trabalho não tem como objetivo realizar contenções. No trabalho de Wang et al. 2020, foi o desenvolvimento de um modelo de Deep Learning para detecção de phishing, utilizando a técnica de Deep Learning, né, e os algoritmos BLTSM e Random Forest. O páreo deste trabalho para com o nosso é que eles desenvolveram um modelo computacional para a detecção dos phishings, que é o mesmo objetivo que nós temos com este trabalho de pesquisa. E como os dois últimos trabalhos da lista aqui, nós temos aqui para primeiro o trabalho do Gold et al., que foi feito em 2020. E o objetivo desse trabalho era o desenvolvimento de um navegador anti-phishing, baseado em floresta aleatória e estrutura de regra de extração. As tecnologias usadas nesse trabalho foram Machine Learning, Cybersecurity e o algoritmo foi o Random Forest. Em sequência, e por último, temos o trabalho do Gonçalves e Filho, que foi feito em 2021. O objetivo desse trabalho era a criação de um sistema para análise de URLs. O interessante desse trabalho é que ele deu um grande norte para nós prosseguirmos com a pesquisa, pois é bem igual ao nosso trabalho, ele tem um objetivo igualado e parecido com o nosso. A única diferença é que no trabalho de Gonçalves e Filho, eles vão fazer uma plataforma onde vão ser imputadas as URLs e assim ter um retorno se essa URL é um phishing ou não. Já no caso da nossa pesquisa, a ideia é que isso seja feito em tempo real. Então, para esse trabalho, Gonçalves e Filho utilizou as tecnologias de Python, JavaScript, HTML, CSS, Bootstrap e Django. Como bibliotecas do Python, que também contaram como tecnologias, foram Pandas, TLD Extract, CSV, Pickle, NLTK e MapLib. O algoritmo utilizado foi o Random Forest. Outra coisa que é parecida nesse trabalho com o nosso é que o algoritmo que eles utilizaram para fazer as análises foi o algoritmo que também selecionamos, pois em nossa visão e nos nossos estudos, com todos o conhecimento que absorvemos através desses trabalhos, o Random Forest foi o que teve a maior assertividade. A natureza de pesquisa. Essa é uma pesquisa experimental, consiste essencialmente em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle e observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Ok, como variáveis de análise trouxemos três. A primeira é a base de dados ou dataset, porque essa base de dados ou dataset pode ser coletada de dezenas de navegadores ou plataformas que existem na web. Por exemplo, os OpenFishing ou FishTank, que são duas plataformas bem conhecidas. A segunda variável de análise é a alteração na tratativa dos dados vindos do web scraping. O que seria isso? A maneira qual vamos analisar esses datasets para poder ter a decisão se isso realmente é um phishing ou não. A terceira variável é o algoritmo classificador, que a primeiro momento será o Random Forest, mas podemos a qualquer momento trocar esse algoritmo ou até mesmo escolher um outro algoritmo para comparação para ver qual vai ter uma melhor assertividade nessa análise. As ferramentas que utilizamos, selecionamos o Python,
que de forma indiscutível teria que ser utilizado neste projeto pela sua facilidade de implementação, gama de ferramentas e bibliotecas para o uso no data science e na criação de modelos de machine learning e deep learning em redes neurais. Então, de forma indiscutível, teríamos que utilizar o JavaScript, que nós utilizaremos para a criação da nossa extensão de navegador, pois o navegador tem como linguagem nativa o JavaScript, então a extensão tem que ser feita na mesma linguagem. O Beautiful Soup, que é uma biblioteca do Python utilizada para a tratativa de dados vindos de web scraping, como conversão de HTML para JSON, CSV, XML, entre outros tipos de formato. Ele faz o papel de deixar os dados que chegam do web scraping bonitos, fazer uma tratativa para a gente fazer a montagem do dataset que posteriormente será utilizado para treinamento do modelo de machine learning. E o Scikit-learn, que é uma biblioteca barra framework em Python para a criação de modelos de machine learning. Utilizaremos para criar o nosso modelo de machine learning utilizando do algoritmo Random Forest. Experimentos de pesquisa, como que funcionaria essa ideia, né? Primeiramente, a extensão do navegador faria a verificação da URL qual está sendo acessada. Então, no momento que o usuário estiver acessando uma URL, essa extensão coletaria essa URL para começar a fazer essa análise. E como seria feita essa análise? Essa URL seria mandada para um servidor ou para alguma API, ao qual vamos desenvolver, onde terá um machine learning previamente treinado com os datasets que foram coletados. Através disso, esse machine learning vai ter os algoritmos para poder definir se realmente isso é um phishing ou não, baseado nas informações que ele já tem. Caso isso seja confirmado como um phishing, será alertado o usuário. Em momento algum, o usuário será impossibilitado de acessar a URL, pois a ideia não é criar uma contenção, mas sim uma análise com um alerta, passando para o usuário falando assim, olha, essa URL é maliciosa, é bom você não acessá-la. Caso a URL não seja constada como phishing, não seja maliciosa, não haverá nenhuma interação com o usuário, ele poderá continuar navegando normalmente na internet. Este é o nosso quadro cronograma para o próximo semestre, para o primeiro semestre de 2022, dividido nos 2 bimestres que compõem. No primeiro bimestre ficou a tarefa de desenvolvimento da extensão de navegador, desenvolvimento do script de web scraping, modelagem, limpeza e estruturação dos dados. Para os 2 bimestres ficaram os testes da extensão de navegador, que é algo contínuo que deve ser feito até o dia da entrega final. Na segunda parte do nosso cronograma, temos aqui para o primeiro e segundo bimestre o teste dos script de web scraping, que acontecerão nos 2 bimestres. Temos também o treinamento e teste do modelo do machine learning, que também acontecerá no primeiro e no segundo bimestre. Temos aqui por terceiro a avaliação da ferramenta da classificação, que isso ocorrerá apenas no segundo bimestre de 2022. E por último, a elaboração da monografia, que acontecerá durante o primeiro e segundo bimestre de 2022. Estas são as referências bibliográficas utilizadas para a execução deste trabalho acadêmico. Isso é tudo, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Eu sou o Anderson. Eu sou o Abner. E espero que tenham gostado. Obrigado. Obrigado.